Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Hoje eu quero concluir esta série de reflexões que vemos fazendo neste capítulo 40, o capítulo que fala sobre a majestade e a glória de Deus. E eu gostaria nesta manhã de estudar com você esse texto. Vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 31 do capítulo 40 do profeta Isaías. Diz-nos a palavra do Senhor: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e passou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e as cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito em assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O profeta Isaías, o seu nome significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Filho de Amós, casado, pai de 2 filhos,
Ele profetizou no reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias, reis de Judá. O livro de Isaías talvez seja, no Antigo Testamento, um dos livros mais importantes. Ele é considerado pelos pais da igreja como o Evangelho do Antigo Testamento. O profeta é um profeta tido como profeta messiânico. É em Isaías que nós vamos encontrar a maioria das profecias acerca de Jesus no Antigo Testamento. Este é um profeta que aponta toda a sua profecia, não apenas para o seu tempo presente, mas também para o Messias, o prometido do Senhor. O contexto desse capítulo talvez seja um dos períodos mais tenebrosos e mais terríveis da história do povo de Israel. Esse texto está inserido num período em que Deus enviou o seu povo para o exílio. Esse é um contexto de grande miséria, de grande pobreza, um período aterrador ao povo de Deus, porque por 3 anos o rei Nabucodonosor, o seu exército, ficou sitiando a cidade de Jerusalém e enfraquecendo e minando as estruturas, as forças, os recursos da cidade. Ninguém entrava, ninguém saía, e nesse cerco muitos morreram. E então, após 3 anos, Nabucodonosor adentrou a cidade de Jerusalém e houve grande matança, muitas mortes, jovens, idosos, homens, mulheres foram apanhadas, foram violentadas, crianças foram arrastadas por meio das ruas, foram vituperadas. Uma grande catástrofe abateu sobre a cidade de Jerusalém e toda Judá foi cativa para a terra da Babilônia. E agora são 70 anos que eles estão lá no exílio, longe da pátria, longe da terra. E esse tempo é um tempo da justiça de Deus, é um tempo pronunciado pelos profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, pelos profetas Ezequiel, Daniel. Esses profetas maiores, todos eles anunciavam o castigo que haveria de vir sobre o povo de Deus pelos seus pecados, pelas suas desobediências. É um tempo duro de castigo de Deus pelas suas incapacitação de fato viver pela palavra de Deus, próximo ao Deus da palavra. E então agora, depois de 70 anos de castigo, há uma palavra de Deus dizendo que chegou o tempo da restauração, chegou o tempo do retorno, chegou o tempo do final do exílio, o tempo de volta à terra prometida. É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir. E essa terra, e esse texto está escrito numa época em que o povo estava sem nenhuma condição de reverter a sua própria história, sem exército, desprovido de força, de ânimo, de esperança. Mas nesse tempo vem a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu queria falar com vocês sobre o tamanho do nosso Deus. Qual é o tamanho do Deus em que cremos? Qual é o tamanho de Deus que você crê quando as circunstâncias vêm adversas contra o teu lar? Qual é o tamanho do Deus da sua fé diante dos gigantes que afrontam a sua vida, a sua fé, a sua família? Qual é o tamanho do Deus que você crê? Qual é o Deus da sua fé? Esse texto, ele exalta a grandeza, a singularidade da eternidade do ser de Deus. Esse texto fala de uma presença maiúscula, de uma grandeza que está acima de todas as grandezas que estão na terra, na criação. Fala do poder, da majestade, da mão poderosa de Deus que vem sobre o seu povo. Eu gostaria de dizer para você, nesta manhã, que o caráter de Deus é singular,
que o nosso Deus é eterno. Isaías prega sobre a imensurável grandeza do Deus Criador, ao descrever as suas obras da criação, a natureza do seu governo sobre o mundo. Ele ilustra a grandeza de Deus ao destacar a magnitude das suas ações como Criador, a perfeita suficiência do seu conhecimento e a insignificância de tudo o que existe em comparação a este Deus eterno e imutável. E o fato de que absolutamente nenhuma representação finita humana pode descrever o ser de Deus. E aqui ele fala, em primeiro lugar, sobre o Senhor da criação. Para o profeta Isaías, Deus é o Senhor da criação. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã estamos diante desse texto maravilhoso, que se descortina para nós, ó Deus, que descreve em perguntas retóricas, que vai abrindo, Senhor, nossa mente, e vai, Senhor, abrindo o nosso coração, e vai descortinando a imensurável grandeza do Teu ser. Nessa manhã estamos aqui, Senhor, abertos à Tua palavra, expostos, ó Deus, à Tua palavra. Fala conosco, Deus. Dá-nos, ó Deus, a Tua palavra nessa manhã, apazigua o nosso coração, apacenta a nossa alma, fala palavras de vida ao nosso coração nesta manhã. Precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isaías fala de Deus como a criatividade máxima que se revela na existência. Quem mediu com seu punho as águas? Ou quem mediu as águas na concha da mão? Nenhum ídolo pode ser comparado com o Criador na magnitude das suas operações, a completa futilidade em medir as obras divinas com a palma da mão, o palmo, a medida, os pratos e a balança é apresentada por meio de palavras enérgicas, vibrantes. Deus pôs até no mundo físico medidas que estão além, muito além da compreensão humana. A sabedoria indescritível de Deus, que estão nos versículos 13 e 14, e essa pergunta, quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém pode direcionar o Espírito de Deus, este Espírito que pairava sobre o caos primitivo e o moldou como um cosmos, nunca precisa de um conselheiro, sequer terreno. Com quem tomou conselho? Quem foi chamado para dar conselhos a Deus acerca da justiça, do conhecimento e da prudência? Em terceiro lugar, o seu poder é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Veja os versículos 15 e 16. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. A maior das nações, que é mais do que uma gota de água em um balde, ou o pó miúdo das balanças. Aqui essa expressão, água em um balde, ela foi recentemente mudada para a tradução como uma nuvem de chuva. Por isso, em comparação com a grandeza de Deus, as nações não são mais do que uma gota de chuva em dia de tempestade. É assim que o profeta Isaías compara a grandiosidade de Deus e de seu poder, que está acima, além, muito além do poderio de todas e qualquer nação. Elas não são mais pesadas do que um grão de areia nos pratos da balança, mesmo as ilhas são como uma partícula de pó. Deus manuseia as ilhas como um pó em suas mãos,
E ele vai dizer mais: nem todo o Líbano, com todas as suas poderosas florestas, pode fornecer lenha suficiente para um sacrifício a este Deus. Nem todos os animais selvagens poderiam constituir uma oferta apropriada a ele. Isaías, como todos os autores do Antigo Testamento, está certo de que a única oferta aceitável a Deus é um espírito humilde e obediente. Quando nós pensamos na grandiosidade do ser de Deus, Deus está se revelando a esse povo, a quem Ele chama pelo nome, a quem Ele deu o seu nome, Israel, pertencente a Deus, é do Senhor. Se você prestou atenção na leitura, primeira leitura da nossa liturgia nesta manhã, Deus estava falando a Ciro, Deus estava se revelando a Ciro, e dizendo a Ciro que Deus estaria instrumentalizando a ele, para servir-se dele, como um grande governador de uma grande nação, para libertar o seu próprio povo. Deus está dizendo a ti que ainda não me conhece: te farei rico, te prosperarei, e de ti, através de ti, libertarei o meu povo. Ou seja, o profeta Isaías está descortinando diante de nós um Deus que dá ordens aos imperadores, aos governadores. É o Deus que está acima de todos os poderes que estão constituídos sobre a terra, sobre os céus. Este é o Deus da nossa fé. Esse é o Deus que se revela agora ao seu povo, que está combalido, que está prejudicado, que pela pesada mão de Deus está sofrendo agora no exílio. E então Deus vem com essa palavra através do profeta Isaías: eu vou tirá-los desse tempo. Em outras palavras, Deus está perdoando o seu povo, está resgatando o seu povo para de volta à terra que mana leite e mel. Meu irmão, quantas vezes a nossa mente fica embaralhada, quantas vezes os nossos olhos ficam turvos, a nossa visão fica turva, e nós não conseguimos enxergar um palmo adiante dos nossos olhos. Quantas vezes os nossos sentidos como se desaparecem, e nós ficamos como que tateando numa escuridão, ou quem sabe em um deserto, em que nós não compreendemos, não temos a justeza, o discernimento de compreender o nosso tempo, o nosso momento. As circunstâncias se agigantam e vêm como gigantes sobre a nossa alma, e nós mergulhamos em situações desastrosas, e parece que o inferno conspira contra a nossa alma, conspira contra a nossa fé, conspira contra a nossa vida. E quantas vezes estamos dizendo que é o inferno que está se apoderando de nós. Este é o estado da alma do povo de Deus lá no cativeiro. E agora Deus está dizendo: eu não quero as florestas do Líbano para me oferecer holocaustos. Não me interessam os animais do mundo para serem oferecidos a mim como oferta por sacrifícios para perdão de pecados. O que Deus está chamando a atenção do seu povo é que Ele quer um coração quebrantado, um espírito humilde, um coração obediente, um coração que vive pela palavra de Deus. No profeta Isaías capítulo 66, o versículo 2, assim ele diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, que treme da minha palavra. Deus está dizendo que o olhar de Deus está atento, olhando fitamente aquele que é aflito e abatido de espírito, que não é altivo, que não é arrogante, que não é prepotente, que reconhece a sua insignificância, que se coloca, que se enxerga tal qual o é.
diante da imensidão do ser de Deus. E é este que entrega, que coloca no trono da graça de Deus o seu coração, o seu futuro, a sua vida, e dele espera, e ele treme de temor pela palavra de Deus. Coração obediente. Miqueias capítulo 6, os versos de 6 a 8, diz assim o profeta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito para a minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus está advertindo o seu povo. Quando ele vem com palavra de salvação, palavra de esperança, ele está dizendo: na minha grandeza, no meu poder, na minha majestade, não são as florestas, não são os animais que eu quero por sacrifício, mas o que eu quero é um coração contrito, um coração abatido, e aquele que obedece à minha palavra. Qual é o tamanho do teu Deus? Você já se deu conta de que às vezes Deus exerce a disciplina na nossa vida, meio que chacoalhando as nossas circunstâncias, movendo-nos, colocando-nos em um redemoinho, ou triturando-nos em um triturador, ou quem sabe fazendo-nos moer, ou quem sabe apertando-nos, comprimindo-nos, para que nós possamos de fato compreender, enxergá-lo, vê-lo, termos a percepção de que é o próprio Deus que está moendo-nos para chamar-nos, para atrair-nos a atenção a Ele, que é grande em poder, que é forte em poder. Nesta manhã, meu irmão, é tão importante que nós compreendamos que o Deus que nós adoramos é o Deus que nós devemos conhecer e servir em simplicidade de obediência e com coração humilde, sabendo que nele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja evangélica precisa entender esta realidade. A nossa força não está na nossa fé, a nossa força está no Deus da nossa fé. Não são as nossas frases bonitas, bem colocadas, que vão mudar as circunstâncias, mas é o Deus que está acima das circunstâncias, que move e nos transpõe diante das lutas e das circunstâncias, me perdoe. Quantas vezes nós queremos determinar, dar palavras de ordem, e as circunstâncias não movem 1 centímetro. Nesta manhã, Deus está dizendo que o que agrada a Ele é um coração humilde e um coração obediente à sua palavra. Porque a superioridade de Deus é incontestável. Veja o versículo 17. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Todas as nações são menos do que nada. Se esse é o caso, os comentaristas que pensam que Deus construiu suas esperanças sobre o poder e sucesso mundial de um rei persa falharam na sua interpretação. Isaías está olhando aquele momento histórico de grande prejuízo como o Deus que se apropriou do império de Nabucodonosor, da Babilônia, e o colocou a serviço dele para julgar o seu povo, e agora Deus vai usar o rei da Pérsia, que já tomou também a Babilônia, e vai tomar a mão
desse rei Ciro para trazer de volta o seu povo. Ele está dizendo que as nações são como que nada perante Deus, porque Deus está acima de todas as coisas que existem. Todo o poder reside nele. Eu fico pensando que nós estamos em um contexto de tantas mudanças mundiais, não é? Nós estamos vendo alguns movimentos filosóficos, alguns movimentos econômicos, alguns movimentos se fazerem mudanças muito consistentes nas nações. Há, por exemplo, uma discussão hoje sobre a nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? Se não é uma mudança de eixo, uma mudança de direção, de poderes, de decisões que muito estava centralizado aqui no Ocidente, mais precisamente na nação norte-americana, e que agora há um movimento para uma nova ordem que se desenha mais na Ásia, em que algumas nações se colocam como protagonistas de uma nova realidade. E esses movimentos das nações e essas dificuldades de compreensão, de entendimento entre as nações, que desestabilizam o mundo, que trazem prejuízos econômicos aos mais pobres, que trazem grandes perdas às nações mais impotentes. E muitas pessoas ficam olhando isso e percebendo para onde nós vamos. Quero dizer para você nesta manhã que nós vamos para onde sempre fomos. O nosso olhar nunca deve estar apenas nos movimentos das nações, nunca nos movimentos dos governantes. Nós devemos fitar os nossos olhos, colocar o nosso coração, fixar a nossa mente no Deus que está acima desses movimentos das nações. Porque, como diz o profeta, as nações são como que nada perante Ele. Ô meu irmão, não fique afligindo o seu coração, perturbando a sua mente, perdendo o sono por conta de homens que querem se agigantar, assumir o controle das nações, porque o controle sempre esteve, sempre está e sempre estará no governo absoluto de Deus que governa as nações. Ele governa as nações e Ele governa o seu povo. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? É a pergunta dirigida àquele pensamento errôneo de que a divindade pode ser representada por obra de mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 20. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não permite nenhuma representação em forma de imagens de sua pessoa, porque não há nada que seja parecido com Ele em todo o universo. Mas a pergunta de Isaías é pertinente nos nossos dias. Como você acha que Deus é? O artífice e o ourives podem cooperar com o ferreiro, moldando a imagem e cobrindo-a com ouro, e soldando nelas cadeias de prata. Essa imagem seria para idólatras ricos. As pessoas pobres, porém, escolheriam um pedaço de madeira, de amoreira, que não se corrompe, e dela esculpiriam um ídolo, ou elas procurariam um marceneiro inteligente para gravar uma imagem que não se pode mover ou oscilar. O fato de a imagem cair seria entendido como um mau presságio. Diógenes, um filósofo grego, vai sair de lanterna ao meio-dia, à luz do meio-dia, e gritando nas praças da cidade da Grécia, dizendo: onde estás? Onde estás? E alguém pergunta: estás louco? E ele então responde: eu estou à procura de homens nessa terra, porque nessa terra só há deuses. A Grécia, uma cultura tão pujante que nos deu tantos filósofos, é uma terra também tão cheia de deuses, tão impregnada de deuses.
E Deus revela-se nessa cultura através do apóstolo Paulo, trazendo a pregação que é como loucura para os ouvidos dos gregos. Fico pensando nos nossos tempos, quais são os deuses que ocupam a nossa mente, quais são os deuses que ocupam o coração dos nossos filhos. Que tamanho é o nosso Deus? Qual é o tamanho do Deus da sua fé? Nenhum habitante terreno pode ser igual a Deus. Veja os versículos 21 a 24. Porventura não sabeis, não ouvis, vos não notificou? O profeta apela para as instituições primárias da humanidade, para os argumentos da teologia natural. A criação revela o poder eterno e a divindade de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E o versículo 22 vai dizer: ele senta entronizado acima da cúpula da terra, e assim seus habitantes parecem gafanhotos. Ele estende os céus como um forro fino e a espalha como uma tenda para neles habitar. E semelhantemente, ele faz que voltar ao nada os príncipes. Veja o versículo 23. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. E o versículo 26. Ele lança. É prerrogativa de Deus remover monarcas dos seus tronos e destiná-los ao esquecimento. Eu quero dizer para você nessa manhã, enquanto a nossa cultura está dividida entre direita e esquerda, entre uma ideologia e outra ideologia, quando nós ficamos, às vezes, mensurando o nosso conhecimento, o nosso discernimento acerca dos movimentos da cultura, Deus continua reinando absoluto, soberano, com seu poder sobre as nações. Fico pensando que tantas vezes nós ficamos aterrados com notícias que vêm pela televisão, quantas vezes ficamos assoberbados com notícias desastrosas. Ô meu irmão, ô minha irmã, acaso não sabeis que Deus está no trono governando soberanamente os destinos das nações? Nesta manhã eu preciso trazer uma palavra pastoral ao coração da igreja, considerando esses tempos de tanta instabilidade política no nosso país, esse tempo de tantas discussões políticas e que traz uma crise horrorosa sobre a economia do país, em que gera uma desconfiança sobre o nosso governo, sobre as nossas instituições, as que julgam, as que legislam. Estamos nos avizinhando de uma eleição. Qual é a nossa postura como cristão? Qual é a sua postura como crente? Qual é a nossa postura como povo de Deus diante desses tempos de tantas inseguranças e instabilidades? Quando temos um governo que todos os dias ele é aviltado, ele é chincoalhado na mídia, em que está tendo dificuldade de governar um país, de gerir uma crise, porque a oposição lhe traz tantos desafios. Qual é a nossa postura como cristãos? Qual é o nosso olhar para esse tempo de tanta polarização que domina a discussão dentro de casa? Que não é outra senão esperarmos confiantemente no Senhor, ouvirmos as vozes do mundo, mas não deixarmos de ouvir a voz de Deus, de fazer calar essas vozes que inquietam, que trazem desassossego, e aquietar o nosso coração na presença do Deus que é soberano, que está acima dessas discussões políticas, ideológicas. O nosso coração, a nossa alma, como diz Agostinho, deve estar segura em sua âncora, que é o próprio Deus.
Deus tem consigo os destinos das nações. Não nos cabe, portanto, ficar filosofando, questionando, entrando em debates pessoais. Isso não acresce, não agrega, não edifica. Como é importante, humildemente, voltar no nosso coração, a nossa mente, e aquietar-nos diante da majestade, da grandiosa pessoa do Deus que governa o nosso país. Já temos tantas desgraças, não precisamos, no seio da igreja, trazer prejuízos na nossa jornada. Precisamos confiar no Senhor. A direita ou a esquerda estão nas mãos do Senhor. Finalmente, eu quero ler com vocês o que está no versículos 28 a 30, e assim com 31, concluir a minha fala. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Schiller vai dizer: através de portas douradas ele as leva, ele as conta todas as noites, mesmo que ele ande pelo caminho, muitas vezes seus cordeiros nunca se desviam do seu olhar. O rei Isaías, descrevendo o cuidado de Deus sobre tudo aquilo que ele criou, ele vai dizer: olha as estrelas do céu. Deus as chama pelo nome, e por ser ele forte em força, grande em poder, quando ele as chama, nenhuma delas vem a faltar, porque Deus é grande em força e forte em seu poder, e ele cuida das estrelas que estão no firmamento, ele as chama pelo nome. Que coisa maravilhosa é quando essa palavra de Deus chega ao povo que está aflito, derrotado, fraco, diluído, inconsistente, e ele fala no capítulo 43, versículos de 1 a 7, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Que palavra extraordinária o Senhor nos dá nesta manhã. Eu não sei como está o seu coração nesta manhã. Eu não sei quais são as circunstâncias que estão aí pululando na sua mente, quais são as preocupações que estão agigantando na sua alma, que talvez aflija dentro de casa, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, os seus negócios, o seu trabalho, ou quem sabe as incertezas com relação ao futuro, com relação ao depois de amanhã. Fato é, meu irmão, fato é, minha irmã, que nesta manhã, a pergunta que vale a pena ser formulada a você e a mim nesta manhã é: qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o tamanho do Deus em que cremos? Nesta manhã o profeta Isaías diz que Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é poderoso,
e Ele é cuidadoso, cuidadoso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua fé. Que Deus abençoe a sua alma. Vamos orar?